E aí galera, Little Tom aqui falando agora sobre Toriyama. Não é nem sobre Dragon Ball, apesar que, tirando essa Katsura Akira aqui, que ele fez junto com o Masakazu Katsura, né, o autor da Video Girl, é a única coisa que eu tenho do Toriyama sem ser Dragon Ball. Já tive, né, aquele Manga Theater antes de se chamar assim, né, da Panini, mas eu só consegui o da Conrad e eu só consegui uma edição, então eu acabei não comprando mais. Mas agora, né, como o sensei aí, por um motivo muito triste, né, a sua passagem está em notoriedade, esses materiais devem aparecer de novo e a preços exorbitantes, né. Então, para quem não me conhece, Little Tom Nerd, meu canalzinho. Gosto sempre de estar falando sobre tudo que é tipo de quadrinhos e hoje eu quero falar um pouco sobre o legado do Toriyama, né? Hoje eu tenho condições de falar. Fiquei sabendo aí no dia 8, né, sexta-feira, e eu cheguei a pensar que era um trote, mas infelizmente não era. E eu fiquei, né, como eu já disse no shortzinho que eu fiz, com o desenho daquele bonequinho do Toriyama, né? Que me abalou bem mais do que eu esperava, porque assim, Dragon Ball tem muita gente que considera, né, o melhor mangá de todos, o melhor anime de todos, e eu não penso exatamente assim que é o melhor. Mas no quesito Battle Shonen, né, o shonen de batalha, o mangá para meninos, que é um mangá de luta, com certeza eu considero o Dragon Ball mais influente. Né? Até por ele ser o mais antigo que eu tenho notícia, assim, né? É de 84. Não que já não houvesse coisas de mangá de luta antes dele, mas com essa influência e que tenha pegado aquela geração ali, anos 80, de lá pra cá, influenciado tudo de jogo, de anime, de outros mangás que seja com o tema luta, né? Então, Dragon Ball é a primeira e a maior influência, né? Aquela geração de lá pra cá. Fora isso aqui, o que eu tenho dele, que também foi de onde eu tirei, né, o meu meu desenho lá do Toriyama, né, da homenagem que eu fiz a ele, é esse livrinho aqui, né, de mangá. Toriyama dando lições de como você fazer o seu próprio mangá, né. Então daqui eu aproveitei para pegar a figura dele, né, como ele se representava, uma espécie de robô, né, com uma máscara de gás, aparentemente. Não sei porque que um robô usaria uma máscara de gás, né? Eu digo que é robô pelas mãozinhas dele, né? É uma garrazinha mecânica. E aqui tem essa outra parte onde tem foto, né, do Toriyama, aquela famosa foto dele desenhando, ela tá no meio dessas lições aqui, né? Toriyama bem jovem e tal. Então hoje eu queria falar sobre o legado dele e como eu vim a ter contato, né, com as coisas do Toriyama. Porque, na verdade, lembrando, vendo uns posts de uns colegas meus, o meu primeiro contato com Dragon Ball foi através de jogo. Né, jogo de Super Nintendo ali nos anos 90 que a gente achava estranho porque os personagens se afastavam tanto que a tela dividia e tinha um momento que o personagem ia para o céu. Né, ele voava e aí ficava lá em cima e o outro lá embaixo, eles podiam ficar, né, jogando, né, magiazinha um no outro. Eu achei um pouco estranho, um pouco difícil de jogar e não me pegou muito não. Mas aí, né, anos depois, uns 6 anos depois mais ou menos, saiu aqui o primeiro mangá, né, em 2000 pela Conrad, quando ela trouxe junto com o Cavaleiro do Zodíaco. E era nesse formato aqui, pequenininho, né, um pouco maior do que o mangá original. Né, eu tenho esse aqui para vocês darem uma comparadinha. Maiorzinho e tal. Então, quem me apareceu com esse mangá aqui, para variar, foi o Cabeça, né? O Cabeça é sempre a fonte aí dos quadrinhos. E aí ele trouxe, me mostrou e me fez inveja e disse que eu podia era dar minha alma para ele, que ele não fazia jogo nesse mangá comigo, mas aí depois, né, acabei conseguindo o meu. Aquele baitolo ficou frescando comigo. E aqui tem aquelas primeiras cenas que o povo diz que é muito errado, né? Aqui da a Bulma tá só de blusa e não sabe, né? Ela negociando aí a Dragon Ball com o Mestre Kami. A Mestre Kami viu que não devia, ficou super feliz, né? E tal. Enfim, né? Aquele humor japonês ali do início dos anos 80
que a galera insiste em julgar com os valores de hoje, né? 40 anos depois a galera, é errado. Beleza, errado pode até ser, mas o humor, ele não é feito para agradar, não. O humor é feito para rir. E, infelizmente, muito humor se faz com isso, com você rir do outro, com você, compartilhando trocadilho, você mangar do outro, né? Você rir do outro. E muitas vezes você ri assim, né? Então, quando veio pra cá, pra nós, ali no comecinho dos 2000, né? Veio o Dragon Ball e o Dragon Ball Z, né? Isso aqui já chegou um pouco depois do anime ter desembarcado por aqui. Apesar de eu ter conhecido o Dragon Ball como jogo, né? Mais ou menos ali em 93 até 95, via na revista videogame e depois vi na locadora. O SBT trouxe pra gente o começo do Dragon Ball, na época ali que Cavaleiros abriu portas, né, para os animes no Brasil. Né, abriu portas com força, né? Porque já tinha anime antes, mas era muito pouco em comparação com o que veio depois, né? Então a Gota Mágica lá, né, e outras dubladoras, digamos, trouxeram vários animes, e dentre eles o Dragon Ball, com o Goku criança e tudo. Era uma dublagem diferente daquela que depois foi feita, né, com a voz da irmã, né, do Wendell Bezerra, a Úrsula Bezerra, fazendo a voz do Goku criança. Era uma outra voz, um pouquinho estranha, mas eu me divertia com aquela voz, gostava. Então deu pra conhecer o início da saga do Goku. E depois, ali por 98, 99, foi pra Band, e foi essa versão aqui do Dragon Ball que apareceu, né, na Band, era o Dragon Ball Z. Já com o Wendell Bezerra dublando aí o Goku adulto, né? Sendo que a gente não tinha visto como o Goku ficou adulto, né? Você viu no SBT o Goku criança. Segundo eu pesquisei, era mais ou menos uns 60 episódios que tinha. E acho que a gente nem chegou a ver tudo isso. Eu, pelo menos, não vi. Passava nas manhãs de sábado, Dragon Ball, Street Fighter, né? Ali em 96. Street Fighter era uma série nova que estava saindo e o SBT apostou, né? Guerreiras Mágicas também. Então, foi dessa forma. Videogame, depois anime. O último foi o mangá. E aí eu li o mangá do Goku criança, e eu não gosto de toda a fase do Goku criança. Tem alguns momentos que eu acho assim meio bobões demais, sabe? O Dragon Ball teve até álbum de figurinha aqui, né? E tinha uns cardzinhos além das figurinhas. Então eu não tenho o Dragon Ball mesmo, clássico, completo, que muita gente, é melhor do que o Z. Mas depende do que é melhor pra você, né? Eu gosto mais do Dragon Ball Z, né? A fase Z, que no mangá não existe essa separação, né? Isso é coisa do anime. Mas cada um com seus gostos, né? Toriyama não aguentava mais trabalhar, né? Dragon Ball ficou nele de 84 até 95, foram 11 anos trabalhando essa história. E é interessante ver que coisas do mundo dos mangakas, né, às vezes são adaptadas para anime, né? Como o Bakuman, né, que dizem que muita coisa que rola no Bakuman, que é um mangá sobre a vida dos mangakas, que foi inspirado em coisas que aconteceram com mangakas reais, né? E tem um personagem lá, Nizuma Ed, lembrei, que eu vi uma foto do Eiichiro Oda desenhando na mesma pose, com a roupa da mesma cor que ele fica quando desenha, e ele fez uma aposta lá com o cara o editor dele, né? Porque ele queria terminar a história dele, o Crow, e o editor não queria que ele terminasse. E parece que o Toriyama teria feito algo parecido com isso. Ele queria terminar, os editores não queriam, mas aí ele teria proposto, né? Tem essa lenda, não sei se é verdade. Teria proposto terminar o mangá, ter autorização para terminar o mangá, se ele conseguisse manter o Dragon Ball em primeiro lugar ali, direto nos últimos capítulos, que, né, na cabeça do Toriyama seriam os últimos capítulos. Até por isso eu acho que teve tanta reviravolta ali no Majin Buu, porque toda hora mudava, você pensava que ia ser de um jeito, era de outro, então ele estava o tempo todo te surpreendendo ali. E finalmente, né, teve autorização para encerrar o Dragon Ball, né, o cara estava cansado. Tanto que depois, quando foram fazer outras versões, né, o GT, por exemplo, tem autorização dele, mas até onde se sabe a história não é dele. O próprio Super, né, que ele desenhou, ou melhor, ele não quis desenhar, ele só quis escrever, e aqui nesse
Katsura e Akira, ele fala em um momento, né, tem uns extrazinhos, né, que mostram os diálogos aqui deles, que ele fala assim, ó, beleza, eu faço, mas eu não quero desenhar, eu só quero escrever. Arruma alguém para desenhar aí pra mim. E assim foi, né? Então, o Toriyama viveu o bom e o ruim do sucesso do mangá, né? Porque a gente que é fã, às vezes acha ruim, acabou, não sei o quê, mas o cara tem uma vida. Ele tinha família, né? Ele precisava de tempo para curtir, né? O cara super ultra mega rico, mas não podia aproveitar, né, a grana dele. Tanto que tem gente que se indignou com o lance da família esconder aí, guardar durante uma semana a notícia da morte dele, mas o pessoal não entende que o artista, ele é uma pessoa pública, mas ele tem uma vida própria, né? E me surpreende ainda mais se for gente que gosta de anime e mangá, dizendo coisas desse tipo. Hoje, por exemplo, eu vi um cara falar uma coisa num grupo do WhatsApp que eu achei assim, de uma idiotice tão grande, que teve um cara lá que falou que estava triste, né, com a morte do Toriyama, e o idiota veio falar assim, mas por que a morte desse cara te deixou triste assim? Né, o que tem a ver contigo para te deixar triste? Aí eu comentei que é de uma insensibilidade tremenda, um cara que gosta, né, que tá num grupo de anime e mangá, que gosta desse tipo de mídia, ver dessa maneira a morte de um cara que influenciou muito provavelmente tudo o que esse abestado que falou essa idiotice gosta. Né, é de uma insensibilidade tremenda. Eu tenho amigos que fizeram vídeos visivelmente emocionados. Né, teve um editor que chorou fazendo um rio. Um colega meu de outro canal aí fez um vídeo também. Você notava como o cara estava para baixo fazendo o vídeo. Né, não vou citar nomes aqui, mas até comentei no vídeo dele que nota-se que ele está desse jeito. E eu não consegui falar sobre o Toriyama antes. Não consegui. Achei até engraçado, né? Aqui em casa também comentaram comigo, né, tipo assim, rindo porque eu tava tão abalado pela morte de simplesmente um autor de mangá. Mas não é só isso, o Toriyama não é só um autor de mangá, o Toriyama é um fenômeno. Porque o cara ele é conhecido no mundo inteiro por uma história que ele fez em quadrinho, num tempo em que quadrinho não era levado muito a sério. Né? A partir ali dos anos 80 é que houve aquele boom, né, com o Dragon Ball, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, o Jojo. Né? Esses mangás eles elevaram o nível da coisa. Né? Então, um cara que tem toda a sua obra desprezada assim por... Se for por uma pessoa que não é fã, que não conhece, que não gosta mesmo, eu não digo nada. Né? Como foi o caso da crítica aqui em casa. Tudo bem, a pessoa não entende a importância dele. Eu comparei dessa forma. Imagina aí se o Pelé morresse, né? O Pelé pro futebol. Imagina aí se o teu cantor preferido morresse. Você não ia ficar para baixo, não ia ficar triste? Eu sou um ilustrador, eu sou um super fã de mangá. Eu desenho as minhas próprias histórias também. Um dia vocês ainda vão conhecer. Então isso me abalou demais. E eu já não venho numa fase muito boa, então juntou uma coisa com a outra. Por exemplo, quem joga videogame, né, o design daquele Chrono Trigger do Super Nintendo. Eu nunca cheguei a jogar direito aquele jogo, mas agora tô com aquela vontade, né, de recuperar o tempo perdido. O design de personagens é do Toriyama. O que chegou aqui como Fly também nos animes lá dos anos 90, né? Que é o Dai, né? Que tá agora na Netflix também, a versão acho que é mais moderna dele. Então o Toriyama, ele tem toda uma importância. Não é só um autor de mangá, não é só o cara que criou o Goku. Ele é o cara que criou muita coisa, que influenciou e influencia até hoje. É um cara que nos trouxe muitas alegrias e que teve esses momentos de fazer até a gente chorar. Né, quando morre um personagem que a gente acha interessante, importante, mesmo que a gente saiba que ele pode voltar em algum momento com as esferas do dragão, o Toriyama não volta. E isso tem um peso muito grande. Pois é, então já quebrou aqui a voz, eu acho que tá na hora de terminar o vídeo. Mas enfim, era para falar sobre o legado do cara. Procurei em alguma revista de videogame matéria sobre o Dragon Ball, né, nas revistas que eu tenho aqui, mas infelizmente eu não encontrei, eu não devo ter mais a revista. Onde primeiro ouvi falar nisso. Mas, enfim, né? Deu para falar um pouco sobre o Toriyama e a falta que ele tá me fazendo e que ele vai fazer, né? Para todo mundo que é fã aí dos mangás. Vou ficando por aqui, galera. Ajuda aí curtindo, comentando, compartilhando. Fala pra gente o que vocês acharam, né? Da passagem do Sensei. Influência que ele teve pra ti, a falta que ele vai fazer pra ti. Sinta-se bem-vindo aqui ao canal para
também expressar aí, né, o que você tá sentindo de tristeza e falar das coisas boas que o Toriyama fez pela gente. Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!